18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa, você no melhor Mix do Brasil. Começando mais uma edição, todas 18 horas. Eu e ela, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Tamo juntos. E muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Legal, hein? Tá valendo a sua participação pelo nosso WhatsApp, que é o 994887592, Karime. Exato, a gente quer saber a sua opinião, o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. E lembra também, pode também mandar uma pauta, um assunto quente que você acha que seja relevante. Participa do programa com a gente. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Polêmica dos flutuantes. Tribunal de Contas do Amazonas suspende efeitos de resolução que impedia a concessão de licenças no Tarumã Sul. Amazonas registra mais de 300 denúncias relacionadas a bullying e ameaças em escolas nos primeiros meses deste ano. A expectativa do comércio do Amazonas para as vendas do Dia das Mães. Tribunal de Contas do Estado suspende licitação milionária da Prefeitura de Manaus. Para 6 horas e 2 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Começando para você mais uma edição do 18 horas, os destaques desta quinta-feira, 11 de abril de 2024. Você confere, hein? A partir de agora, vamos juntos até às 7 aqui no melhor Mix do Brasil. O ar. 18 horas. Olha, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas suspendeu os efeitos de resolução do Conselho de Recursos Hídricos que impedia a concessão de licenças para flutuantes no Tarumã. De novo, Karime Leão. Ou seja, Carlão, aí agora liberou geral, né? Essa suspensão foi pedida pela Associação dos Flutuantes do Rio Tarumã Sul, que reivindica a volta da emissão da licença ambiental e do funcionamento para os proprietários de flutuantes. Olha, Karime, essa polêmica sobre os flutuantes do Tarumã ainda vai render muito mais do que já está rendendo, né, Karime? Verdade. Porque já está rendendo algum tempo. Nossa, desde o ano passado, né? O primeiro prazo era 31 de dezembro do ano passado e aí tá rolando até agora, Tá abril. rolando e vai rolar muito mais ainda pelo que tá, né, previsto, Karime. O fato é que antes da Justiça já havia liberado aí a permanência de todos os que atuam na área e estamos aí falando de cerca de 900 flutuantes, o que não deixa de ser um número absurdo, né, Karime? 900 flutuantes, gente. Só lembrando que 31 de dezembro do ano passado era o prazo final para a retirada deles, né? De todos esses flutuantes lá do Tarumã Sul. Bom, o que a gente pode falar, né? Que esse aumento de número dos flutuantes no Tarumã deixou a área como se fosse um bairro flutuante, daquele que cresce desordenadamente, né? Já tivemos isso em Manaus, né? A gente sabe como flutuante. é isso, exato. São centenas de estruturas de madeira, poluindo o visual e também as águas. Tem muitos flutuantes, Karime, que não tem sistema de tratamento de esgoto e isso é muito sério, porque ele despeja dejetos diretamente na água. Os órgãos ambientais, independentemente dessa polêmica, deveriam sim organizar e impor condições para que os flutuantes continuassem as atividades no Lago do Tarumã Sul. Tomar conta desse processo. Uma dessas condições poderia ser exigir o sistema de esgotamento sanitário e fiscalizar, que é o mais difícil, inclusive, e retirar todos que estão poluindo. Pois é, né, Carlão? Poxa, é uma área que precisa ser preservada, sem dúvida alguma. Não dá para ter ali uma situação como essa. Temos uma área turística usada como entretenimento por nós, pela galera aqui que mora em Manaus, gente. E que deve, sim, receber todos os cuidados e a atenção também do poder público e da gente, né? Preservar o Tarumã é o dever de todos nós. Com certeza, 6:04. Mix. Olha, o Amazonas registrou 345 casos, 345 denúncias relacionadas a atos infracionais em escolas. Isso apenas no período de abril a dezembro. Bom, os casos mais comuns, Carlão, foram de ameaças, bullying e assédio. A informação é do Núcleo de Inteligência em Segurança Escolar da Secretaria de Estado de Educação. O repórter André Meirelles está ao vivo aqui com a gente. Ele tem mais informações. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime, Carlão, todos que nos acompanham ao vivo aqui na 100.7.
Então, André, só nos 3 primeiros meses deste ano já foram registradas 24 ocorrências desse tipo aí nas escolas aqui do estado, não é isso? Exatamente, principalmente ocorrências aí de crimes virtuais como bullying e ameaça de agressão física cometida pelas redes sociais entre os alunos, né? Já o número de violência física entre os estudantes foi de 2 casos, né? E para enfrentar essa realidade foi necessária a intervenção da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, que é a DAI, em 263 denúncias em unidades de ensino de todo o estado, né? Inclusive a delegada titular da DAI, que é a Juliana Tuma, ela vai explicar agora pra gente como é que funcionam esses procedimentos em lei, caso aconteça, né, essas ocorrências entre os alunos, quem informar, como procurar, ela vai explicar agora pra gente. Vamos conferir. Ao se deparar com essas situações de bullying, de cyberbullying, é importante que traga o conhecimento da delegacia especializada em apuração de atos infracionais para que tomemos as providências cabíveis, instalação de procedimento, mas também é importante orientar os responsáveis quando tomarem ciência dessa situação, tomarem conhecimento dessa situação, que levem ao conhecimento do gestor da escola, caso isso aconteça no ambiente escolar. Então, é importante também que a gente faça uma observação de que, geralmente, o bullying e o cyberbullying, eles começam em situações pequenas, que não são remediadas, que não são impedidas, e aí vira a intimidação sistemática, motivo pelo qual é importante não só trazer ao conhecimento da delegacia essas situações para que apuremos da forma necessária, mas também orientar as crianças e as adolescentes que tão logo se deparem com essa situação já levem ao conhecimento ou da gestora escolar ou dos seus responsáveis. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e também ouvintes, a gente conferiu a fala da delegada titular da delegacia, né, que é a Juliana Tuma, que informou que a direção da escola e responsáveis aí precisam ser informados para que não ocorra o que aconteceu como ano passado, né, que teve aí aquela série de ataques nas escolas aqui do estado do Amazonas, né, até a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, que é a SEDUC, havia informado isso em abril do ano passado, quando estava acontecendo essa série de ataques, que, de acordo com um estudo da Universidade Estadual de Campinas, 23 ataques ocorreram nas últimas 2 décadas em escolas do Brasil, sendo que quase metade ocorreu ali a partir do último semestre de 2022. Entre esses ataques ocorridos está o de Manaus, em que um garoto de 12 anos foi apreendido após lesionar 2 estudantes e uma funcionária ali do Colégio Adventista em Manaus, isso que aconteceu no dia 10 de abril de 2023. A gente traz esse assunto de volta porque completa exatamente 1 ano aí que aconteceu. Foi exatamente 1 ano que aconteceram os fatos, daí aí a gente recebeu esse levantamento, esse número até grande, né, André? Exatamente. E sobre isso eu conversei com a presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB aqui do Amazonas, né, e segundo ela, Tandra Sena, segundo ela, tanto os responsáveis quanto a própria direção da escola tem que estar ciente sobre todos os eventuais situações que acontecem, como bullying, envolvendo aí os menores de idades dentro das escolas. Vamos acompanhar. O próprio Estatuto da Criança e Adolescente, ele fala que os diretores das instituições de ensino precisam comunicar ao Conselho Tutelar qualquer caso envolvendo maus tratos entre seus alunos. Então, acho que num primeiro momento, esse aluno envolvido numa situação de bullying precisa ser chamado na direção da escola, se conversar, se for o caso, se chamar até os pais, né, para que não ocorra novamente uma situação dessa. Num primeiro momento, acredito que uma questão administrativa, e se for necessário, se realmente a escola não fizer nada e isso continuar acontecendo, é possível procurar o judiciário e pedir até uma indenização, porque a escola tem um dever de cuidado também com os seus alunos, né? E uma vez que ela se omite, ela está cometendo um crime. 18 horas.
Tá, então ouvimos a fala da Tandra Sena, que é diretora da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB aqui no Amazonas, falando aí sobre os responsáveis, né, de alunos que devem fazer diante dessas situações que envolvem bullying nas escolas, porque segundo o Núcleo de Inteligência em Segurança Escolar, o NISE, aqui da SEDUC, as escolas do Amazonas tiveram mais de 300 denúncias de violência só no ano de 2023, Karine Carlão. É sério, tem que ficar atento a toda essa situação. André Meirelles, muito obrigada pelas informações. Agora em Manaus, 6h10. E como time de futebol, a gente também vai fazer aqui um revezamento. Vamos chamar aqui um reforço para o nosso time aqui em campo. Porque eu tentei, mas não deu certo. A voz do Carlão, né? Essa virose, sei lá, tá atacando todo mundo. Nosso Carlão está com a voz prejudicada. Temos aqui uma outra estrela para a gente chamar de nossa, Cid Soares. Vai continuar com a gente. Vamos lá, 18 boa noite. horas. Boa noite, Cid. Aliás, boa noite para todos, né? O Carlão, claro, poderia segurar até o final, mas vai fazer mal e vai prejudicar a voz dele. Portanto, eu sigo a partir daqui e boa noite mais uma vez a todos. Olha, faltando exatamente um mês aí para o Dia das Mães, que este ano será comemorado dia 12 de maio, o comércio aqui de Manaus já cria expectativa para a data que responde por um dos melhores faturamentos do setor. Exato, e uma pesquisa da FEComércio realizada este mês mostrou que 96% dos consumidores aqui de Manaus têm intenção sim de ir às compras para comprar aquele presentaço para a mamãe, claro, né? Bom, o repórter Felipe Távora conversou com a população para saber o que os manauaras pretendem comprar. Vamos conferir. O Instituto FEComércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas entrevistou 1.200 consumidores do comércio varejista de Manaus em todas as zonas da cidade entre os dias 11 e 12 de março. Entre os produtos que a população pretende comprar, os itens roupas, calçados e acessórios lideram a lista de intenção de compras com 52% das respostas. Na sequência, aparecem perfumes com 40% de intenção de compra e cosméticos 24%. Serviços como restaurantes para celebrar a data no almoço ou jantar estão em quarto lugar, com 18% das respostas. A lista também inclui itens como flores, 10%, maquiagens, 8%, eletrodomésticos, 5%, entre outros. A professora Rita Mara Garcia contou o que a mãe significa para ela e o que a educadora pretende comprar de presente. Minha mãe significa tudo para mim, tudo. Ela é a base, ela é o começo, o meio, enfim, ela é tudo. E eu pretendo realmente comprar um presente para ela, de uma coisa que ela precisa. Ela já é idosa, tem 86 anos. Eu pretendo comprar uma roupa, um vestido e a faixa de R$200 e comprar no shopping, que é mais fácil, qualquer horário. O advogado Gilmar Antônio Soares, por outro lado, pretende investir em produtos de beleza. Para esse feliz Dia das Mães, eu planejo investir de acordo com as preferências e necessidades dela, principalmente em produtos de skincare e cuidados com a pele. Pretendo adquirir esses itens em qualquer farmácia de Manaus que ofereça uma marca reconhecida do mercado e mantenha um padrão de qualidade elevado. No questionário da pesquisa sobre quanto pretendem gastar, a maioria dos entrevistados, um total de 30%, afirmou que quer usar entre R$151 a R$250. 57% disseram que irão comprar apenas um presente. O cartão de crédito é a opção mais escolhida pelos consumidores na hora de pagar. Foram 46% de respostas nessa opção. O produtor cinematográfico Luan César de Souza preferiu investir em um utensílio de cozinha para homenagear a mãe. Minha mãe simboliza para mim uma pessoa forte, batalhadora, meu pilar, né? Uma pessoa que sempre me apoiou nos meus sonhos. Ela simboliza tudo na minha vida. Eu pretendo comprar uma air fryer para ela, que eu acho que é o sonho de toda mãe e ela merece bastante. Eu vou dar uma pesquisada melhor, né, para ver qual cabe melhor no bolso, mas a air fryer ela vai ter. Ainda segundo a pesquisa, a preferência do consumidor é a compra em loja física, com 94% das respostas. Elas foram divididas em pontos comerciais como shopping center,
centers, lojas de rua ou bairro, centro da cidade e hipermercados. Os itens que aparecem em primeiro lugar no desejo das mães são roupas, calçados e acessórios. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o trânsito de Manaus continua matando. Hoje, um motociclista morreu após colidir contra um carro na saída da Avenida Santos Dumont, conhecida como Estrada do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, no bairro Tarumã, que fica na zona oeste de Manaus. Bom, essa foi a 4ª vítima fatal de acidente de trânsito somente esta semana aqui em Manaus. Segundo informações da polícia, o motociclista, ele bateu na traseira de um carro durante uma manobra perigosa que o próprio motociclista fez. Pois é, o capacete da vítima foi esmagado no acidente e ele morreu no local. O motorista do carro era um jovem de 18 anos que não possui carteira de habilitação, mas os agentes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros afirmam que a imprudência foi do motociclista. Tá, sem carteira também tá errado, né? Uma coisa não extingue a outra. Bom, lembrando, né, Cid, que a gente tem falado aqui desses acidentes de trânsito, de muitas mortes, dos acidentes violentos aqui nas ruas de Manaus. Segunda-feira, agora, dia 8, o mototaxista Irivaldo Silva da Conceição, de 36 anos, ele morreu depois de ser atingido por um carro que entrou na contramão, subiu lá no viaduto de Flores, na zona centro-sul. O motorista do carro, Fábio da Silva Moreira, que se negou, inclusive, a fazer o teste do bafômetro, ele vai responder em liberdade por homicídio culposo e lesão corporal culposa no trânsito. Mix. E a Prefeitura de Manaus quer reunir 1 milhão de pessoas na Marcha para Jesus deste ano. E para isso, claro, não vai economizar. Não mesmo, viu? Porque na edição deste ano vai ter até atração internacional. A cantora australiana Tiny Smith, do Hillsong. Bom, Hillsong. Como adiantei ontem, inclusive, a gente até falou sobre isso, sobre essa programação internacional aí. Vamos saber mais detalhes agora com o repórter André Meirelles. Na edição de 30 anos da Marcha para Jesus, a concentração oficial começa a partir do meio-dia na Praça da Saudade, no centro Zona Sul de Manaus. A saída oficial será às 3 da tarde, encaminhada ao Sambódromo, com previsão de chegada dos fiéis no Centro de Convenções às 18 horas. Para o presidente da OMEAN, Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas, o pastor Moisés Castilho, a expectativa marca 3 décadas do evento gospel. A expectativa é tamanha, né? Nós estamos aqui trabalhando em prol do objetivo de ser um evento assim, que venha trazer algo assim inesquecível na cidade, né? Os 30 anos da Marcha para Jesus. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou a programação da marcha marcada para o dia 10 de agosto, com o tema Tudo é Possível ao que Crer, com a presença da cantora gospel internacional, a australiana Taya Smith, da banda Hillsong. Nós estamos colocando a data da Marcha para Jesus para o dia 10 de agosto, com a presença da Taya, do Hillsong e também do grupo Morada. Isso consolida, né, este evento em 30 anos. Pelas informações que eu obtive, é a maior marcha para Jesus proporcionalmente do mundo. Em 2012 já foram colocados 1 milhão de pessoas nas ruas de Manaus. A nossa meta esse ano é alcançar esse número. Em 1994 aconteceu a primeira marcha global para Jesus e cerca de 10 milhões de cristãos de mais de 170 países saíram com orações e louvores pelas ruas. A marcha faz parte do calendário oficial da cidade de Manaus desde outubro de 2005, quando a lei número 889 foi sancionada. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 19 minutos. Vamos conversar com ela, Cíntia Blink, sobre os bastidores da política local. Ela já está aqui ao meu lado. Cíntia, boa noite. Cíntia, então, o prefeito Davi Almeida voltou a ameaçar expor para a população os nomes dos vereadores que estão impedindo a aprovação de um empréstimo aí de 580 milhões de reais. Conta pra gente essa confusão aí. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite
noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, prefeito Davi Almeida falou que vai usar aí um carro de som para divulgar os nomes dos vereadores que impediram o empréstimo que já está autorizado. É aquele empréstimo que começou com 600 milhões, coisa do ano passado isso. Aí não passou. Depois entrou de novo agora com 580 milhões. Foi então aprovado, mas precisava cumprir um outro trâmite. Veio parar agora e até hoje o negócio não saiu. Aí eu fui perguntar, né? Davi Almeida fez uma provocação. Ele falou: olha só, eu não vou poder fazer tais obras, eu não vou poder, enfim, administrar a cidade porque esse dinheiro não entra. E ele leva a culpa disso para os vereadores de oposição, porque vamos lembrar que dentro da Câmara também tem, digamos assim, o time do prefeito e o time que é contra o prefeito, que é a oposição e a base. Essa oposição que está votando contra, esses são os nomes que o prefeito Davi Almeida está prometendo aí expor por meio de carro de som. E ele fala que, olha só, quando eu não puder fazer algum tipo de obra, alguma melhoria, eu vou dizer que é por causa que o vereador fulano não está deixando, o vereador fulano, ciclano, tudo mais. Eu fui perguntar do presidente da casa por que não entrou na pauta, por que ele não coloca em votação, já que o que falta é algo burocrático ali, é só realmente um momento que precisa necessariamente passar pelos vereadores por causa, né, do poder legislativo, que um poder não manda no outro, enfim. Aí ele falou que há uma ação popular que está questionando a autorização do empréstimo. Em função disso, não é possível colocar na pauta porque tem uma ação popular. Então está na justiça. A função da votação ter sido efetuada em maioria simples, que foi o que aconteceu na segunda votação. Foi por maioria simples e não por maioria absoluta, como foi na primeira votação. E aí, colocou a culpa então na justiça. Olha só, o executivo não está podendo pegar o dinheiro que foi autorizado porque o legislativo não vota porque está na justiça, está no judiciário. Então é isso que está acontecendo e Davi Almeida está usando essa pauta, tá falando aí enquanto ele vai, enfim, fazer sua agenda. Ele é questionado e ele fala sobre esse assunto. E ele vai tratar dessa forma, falar quem são os vereadores que não estão autorizando. Karime, Cid. Pois é. Então, Blink, boa noite. Olha só, o Tribunal de Contas do Estado suspendeu essa licitação milionária aí da Prefeitura que beneficiava a empresa iMarketing do publicitário Durango Duarte. Conta essa história pra gente, como é que tá esse rolo todo aí? Licitação. Então, o que acontece? Foi parar lá no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que analisa aí como é que está sendo utilizado o dinheiro público, e a atual presidente, Yara Lins, aceitou a representação, caiu para o conselheiro Luiz Fabian analisar aí o pedido de suspensão. Eles estavam fazendo uma licitação para encontrar uma agência de publicidade. Uma cidadã, que é a Lidiane França, ela fez uma representação, essa que foi aceita. De acordo com a Lidiane identificou, é possível que essa licitação tenha sido feita de forma irregular. Por quê? 3 membros da banca avaliadora das propostas não eram efetivos, não são aqueles concursados, estatutários, né? E ela disse que isso é contra a lei. Os 3 deram nota máxima para a mesma empresa, que é a que o Cid falou, a iMarketing de Durango Duarte. E ela foi a única empresa classificada. Então, para a que representou, a Lidiane França, isso são sinais de que não está... que algo de errado não está correto, entendeu? Aí ela disse também, né, que a Sencom conta com 16 servidores efetivos, que não precisaria usar os servidores que não são efetivos, que são comissionados, e o serviço para o qual essa agência está sendo contratada é serviço de planejamento, desenvolvimento e execução de soluções de comunicação digital. A gente precisa continuar acompanhando como essa história vai desenrolar no Tribunal de Contas para trazer mais atualização, mas agora o que a gente tem é que a representação foi aceita e está na mão do conselheiro Luiz Fabiano Barbosa. Eita, Cíntia, isso aí. Voltando a falar aí em disputa pela prefeitura, hoje surgiu a notícia que o ex-deputado e empresário Ricardo Nicolau se filiou ao PSDB e pode ser vice na chapa de Amon Mandel? O que acontece, menina? Vou te contar. Dá tempo? Dá tempo, porque ele é Cidadania e PSDB, é uma federação. Cidadania é o partido do Amon. PSDB é o partido no qual se filiou Nicolau, né? Ricardo Nicolau.
Ricardo Nicolau, ele tem um passado super político aí. Ele já foi deputado várias vezes, 5 vezes de mandato como deputado. Ele quem fez dentro da Assembleia aquele edifício garagem. Enfim, ele tem um histórico, tanto ele quanto a família. Irã Nicolau também já assumiu cargo, enfim. Mas ele está fora da política, para todos os efeitos. Ele só está ali na administração da Samel, né? Ele não tem um mandato. E aí, o que lembraram? Nossa, PSDB, partido que tem federação com a AMON, quando o AMON quer o Cidadania. E o AMON falou, numa entrevista, que ele queria alguém de fora da política para ser o vice. Eita. E aí fizeram os cálculos. O AMON também fala que era fora da política, sem mandato, mas de preferência uma mulher. No caso, esse é o último aí, Ricardo Nicolau não cumpre. Mas todo mundo lembrou logo que, opa, será que vai rolar aí? Pode ser. Aí sim viria uma puro sangue, né? Que a gente estava esperando que viesse do PL. Aí viria uma puro sangue falando de federação. São partidos diferentes, mas a mesma federação. Ficou no ar essa história de que também pode interessante ser. Até porque quem cobra do AMON pouca idade, pouco passado político, o Ricardo Nicolau tem essa experiência, né? Então, de repente... No legislativo, no executivo ainda não teve nenhuma experiência assim, mas em cargo público, digamos. Exatamente. Então, é por isso que tá tendo esse burburinho aí de Ricardo Nicolau poder ser vice de Amon Mandel. Karime Cid. Se ficar só no burburinho, vamos ver o que acontece mais adiante, né? Bom, Blink, o governador Wilson Lima também está mudando os secretários. Quem sai e quem entra? Como é que tá essa história? Aí é uma galera, peraí, rapidão. Pois é. Faz a relação aí pra gente. Vou te falar. Olha só, o Rodrigo Sá, ele foi exonerado do cargo de diretor de presidente. Só lembrando, né? Essas pessoas que são exoneradas do Detran, elas são exoneradas pra poder disputar o pleito. Então, certamente, toda essa galera que eu vou citar aqui vem pra vereador. Perfeito. Exatamente. Então, Rodrigo Sá, que era diretor-presidente do Detran, foi exonerado, substituído por Wendel Monteiro. Lá do Corpo de Bombeiros Militar também sai Coronel Orleilson Muniz, que ocupava a posição de comandante-geral mesmo, e do Coronel Frank Borges, subcomandante-geral. Eles deram lugares à nomeação aí de Coronel Alexandre Gama de Freitas e o Coronel Reinaldo Acris Menezes, para essas funções que vão ficar livres. Então, nós já temos aí 2 do Corpo de Bombeiros, 1 do Detran. A Fundação Estadual de Povos Indígenas também tem uma exoneração, que é do Sinésio Isaac, que deixou o cargo de diretor-presidente. E foi no lugar dele colocado Newton Macaxi. Também da Coordenação Geral de Unidade de Gerenciamento de Programa de Aceleração do Desenvolvimento do Amazonas. Esse nomezão todo aí é um cargo, tá, gente? A Terezinha Ruiz, ela foi exonerada, então certamente virá para vereadora. Lembrando que Terezinha já ocupou o cargo de vereadora e já ocupou o cargo de deputada. Ela foi substituída por Márcio Bentes. O diretor-presidente do Departamento Estadual do Trânsito e presidente do Partido Progressistas no estado do Amazonas. O Rodrigo Sá, a gente já falou. Ele até anunciou isso nas redes sociais dele, que virá, né? Eu acho que desses todos, o Rodrigo Sá foi o que mais apareceu aí nas redes sociais pra todo mundo. Então, são esses nomes. Uma galera, né, Cid? Muita gente mesmo. Agora, gente, é o seguinte, vamos lembrar que amanhã, a partir das 6 da tarde, vai ter o primeiro debate entre pré-candidatos à Prefeitura de Manaus. Acontece a partir das 6 da tarde, lá no auditório da OAB do Amazonas, e vai ser transmitido diretamente aqui pela Mix, no programa 18 horas. Cíntia Blink é quem está coordenando, é a mediadora. E como é que está a situação, Cíntia? Como é que está? Tudo pronto? Tudo pronto, mas olha só, não tenta bater na porta da OAB se você não fez a inscrição, viu? Você conecta aqui na Mix. Melhor. Porque é por aqui que você vai ouvir ou pelas redes sociais. Mas tá tudo certo, nós temos 5 confirmados. Eles até estão convidando as pessoas nas redes sociais, né? Pedir para que todos fizessem um videozinho solicitando ali. Que são? São Capitão Alberto Neto, Amon Mandel, os 2 são deputados federais, Wilker Barreto, que é deputado estadual, Maria do Carmo Cefair, que é a dona da Fametro, ela não tem um mandato, mas ela é empresária, acho que fica mais fácil lembrar assim, e a Marcelo Amil, do PSOL.
Nós convidamos todos, mas esses foram os que confirmaram a presença amanhã. E nem tente confirmar a presença mais, porque já passou o tempo, viu? Obrigada. E tem gente querendo, né? Se há recado, por quê? O Marcelo Ramos me ligou aqui agora. Pois é, teve a situação do Marcelo Ramos, porque eles não definiram o candidato. Exatamente, ficou no ar. Pois é. Como há mais de um, eu falei, indiquem um, eles falaram, a gente quer indicar todos, então não vai estar sendo possível. Mas assim, vai ter pergunta dos jornalistas, vai ter pergunta da audiência, ainda dá tempo, ainda dá tempo de mandar lá pelo Instagram. E eles também vão se enfrentar no último bloco. Então vai ser bem legal pra gente saber um pouco de como é que pensam aí os pré-candidatos, como é que eles pretendem gerir essa cidade. E enfim, é um primeiro momento pra gente conhecê-los. Ótimo, Blink. Muitíssimo obrigada. E parabéns pela iniciativa, né? Exato, exato. Lembrando que amanhã, só sintonizar às 18 horas, vamos estar passando aí direto o debate. É isso aí. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Mix. Olha, daqui a pouquinho, no 18 horas, nova rota fluvial deve aumentar a competitividade dos produtos do polo industrial de Manaus. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã. Com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para amanhã a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima prevista de 25 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 72%. E a umidade relativa do ar fica entre 80% e 97%. Mix. Bem, agora 6h30, olha, o Rio Negro subiu mais 6 centímetros de ontem para hoje, elevando aí o nível das águas no Porto de Manaus para 24 metros e 20 centímetros acima do nível do mar. Mix. O impacto positivo da ampliação logística que o projeto Manta Manaus, lançado pelo governo federal em Tabatinga, deve facilitar as exportações da Zona Franca de Manaus. E a expectativa é de que essa nova rota fluvial aumente a competitividade dos produtos do polo industrial aqui de Manaus, isso porque a ampliação vai reduzir em até 25 dias o trajeto dos produtos do Amazonas para o exterior, como explica o repórter André Meireles. O projeto Rota Manta Manaus, que deve reduzir tempo de exportação de produtos para o exterior, foi lançado nesta terça-feira em Tabatinga, no interior do Amazonas. Para o governador do estado, Wilson Lima, a expectativa é de que a nova rota aumente a competitividade dos produtos do polo industrial de Manaus, com redução de até 25 dias no trajeto para exportar produtos do Amazonas para o exterior. É uma rota fundamental porque vai nos criar mais uma alternativa e uma alternativa muito mais interessante do que a que a gente utiliza hoje. O navio, por exemplo, para sair com insumos lá da China para chegar em Manaus, dura em média 45, 50 dias. Com essa rota aqui a gente pode economizar 15, 20 dias. O lançamento contou com a presença da ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e do ministro Silva Costa Filho, de Portos e Aeroportos, que estiveram no município para discutir as rotas de integração sul-americana, de integração nacional e projetos de portos e aeroportos do estado. A rota deve ser finalizada até 2026 e, de acordo com o governo federal, o projeto já está inserido no novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, como prioritário. A ministra Simone Tebet, do Planejamento, ressaltou o ganho em competitividade que o novo trajeto trará ao estado. Vocês ganham em tempo, em quilometragem. Nós estamos falando em diminuir essa distância aqui até a Xangai, na China, em 10 mil quilômetros a menos. O que significa que os produtos aqui do estado do Amazonas se tornam mais competitivos no que se refere ao mundo. Ou seja, vocês vão vender mais, o Brasil vai vender, vai poder comercializar mais. A Rota Manta Manaus conecta o polo industrial da capital com o Porto de Manta, no Oceano Pacífico, no Equador, passando por Tabatinga, na tríplice fronteira entre as cidades de Letícia, na Colômbia, e Santa Rosa, no Peru.
O itinerário deve impulsionar a economia regional e setores produtivos locais. Durante 2023, a estiagem severa no estado impossibilitou o tráfego no trecho entre Benjamin Constant e Tabatinga, exigindo obras emergenciais. Em visita ao estado, o ministro de Portos e Aeroportos, Silva Costa Filho, disse que o governo federal está organizando o plano de drenagem para o estado do Amazonas. Vamos chegar no mês de junho, julho, com esse processo já licitado, para que se houver uma estiagem mais forte e problemas, naturalmente, de dragagem, a gente vai estar pronto para poder fazer essas obras, sinalização, balizamento, para poder ajudar no escoamento da produção brasileira. O governo federal identificou a necessidade de incluir o trecho em campanhas regulares de dragagem, considerando os custos do contrato emergencial e as campanhas regulares no Alto Solimões. O projeto possui um valor de 196 milhões de reais. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Cid, a gente começou o programa, né, ouvintes, falando sobre os acidentes de trânsito. A gente mencionou mais um acidente envolvendo um motociclista, que ele tem um acidente fatal, inclusive. A gente acabou de acontecer, um policial militar não teve a identidade divulgada, ele foi atropelado hoje de tarde durante a escolta. Ele estava escoltando os malotes com provas de um concurso público. O acidente aconteceu na Avenida Djalma Batista, próximo ao conjunto Eldorado. Segundo informações, o PM pilotava a motocicleta, acompanhando com carro de bombeiros, né, ali naquela escolta, levava os malotes com as provas, quando foi fechado por um carro próximo ao cruzamento da avenida com a rua Jorge Veiga. Bom, de acordo com as testemunhas, o motorista do carro fez uma conversão irregular pela direita, o que teria derrubado o policial. Com a batida, o agente teve uma fratura na perna. É claro, a equipe lá do SAMU foi acionada, acompanhou tudo e ele foi encaminhado ao pronto-socorro João Lúcio e deve passar por uma cirurgia. Agora, gente, é o que a gente não... A gente vê todos os dias, todas as horas, esse tipo de acidente no trânsito. É imprudência do motorista, né? A gente foi claro aqui, segundo os testemunhas, o carro fez uma conversão irregular, não deve ter dado seta, porque é uma coisa raríssima no trânsito aqui de Manaus. Você que está me acompanhando há de convir. E aí aconteceu uma imprudência, pronto. O policial militar que estava ali trabalhando no chão, né, o Cid? Que absurdo. Mais um número. Precisa realmente ter uma atenção maior. Não só uma questão de imprudência, tem que ter uma ação também por parte da fiscalização de trânsito, né, que não existe na cidade, está inexistente. Se não colocar realmente homens na rua vistoriando toda a questão do trânsito, que já é uma dificuldade, vai continuar daí para pior. Aí é uma polêmica também, porque o que você falou certo, homens vigiando essa situação e não fazendo blitz, fazendo multa. Aí a gente cai naquela história da indústria da multa, né? Parece que as pessoas estão na rua, que o poder público só quer saber de multa. Não, deveriam fazer, de repente seria um momento de antecipar as campanhas do Maio Amarelo sobre o trânsito para agora, o mês de abril, por conta desse número absurdo de acidentes que estamos vendo nas ruas de Manaus. Então, o poder público está atrasado, já deveria ter vindo, já deveria ter acionado, colocado nas ruas de Manaus uma campanha de chega de violência no trânsito de Manaus. Tenha consciência, você que é motorista, você que está nas ruas, você que dirige, você que está na moto, tenha mais consciência. Acho que é uma questão assim de todos, da gente de ir a público, de convocar uma coletiva, de fazer alguma ação, né, Cid? Porque as pessoas estão morrendo. Todo dia tem acidente com morte. Complicado, né? Mas vamos... Bastante. Já tá dando toque. Mix. E olha, como nós adiantamos ontem aqui no 18 Horas com o nosso correspondente em Brasília, Carlos Eduardo Matos, o Cadu, a Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão,
né? Que aí gerou uma polêmica enorme. Ele é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Nunes. Exatamente. O nosso correspondente entrou ao vivo quando a votação tinha acabado de terminar. E vamos voltar a falar sobre o assunto com Carlos Eduardo Matos, ao vivo de Brasília. Cadu, boa noite, Cadu. Bom te ver, Cadu. Então, como você disse ontem, o resultado da votação no plenário foi de 277 deputados a favor e 129 contra, além de 28 abstenções. Eram necessários, como você disse também, 257 votos para manter a prisão, a maioria absoluta dos membros. Cadu, então, conta mais detalhes a respeito dessa polêmica votação, desse polêmico resultado e como é que votaram aí os nossos deputados aqui do Amazonas. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, querido. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, a bancada do Amazonas ficou bem dividida na votação de ontem, viu? Votação polêmica que colocou os parlamentares ali, ó, frente a frente com a opinião pública. Os deputados Paulderney Avelino e Saulo Viana, que são do partido do Chiquinho Brazão, União Brasil, né? Eles agiram de modos diferentes, Karime. O Paulderney, ele não registrou voto, embora ele estivesse na casa. Ele estava na Câmara, mas não compareceu ao plenário. O Saulo Viana votou a favor da soltura de Chiquinho Brazão. Quem também não registrou voto foi o Adail Filho. E quem também votou pela soltura do Chiquinho Brazão foi o capitão Alberto Neto. Agora, Karime, quem votou para manter Chiquinho Brazão na cadeia foram Amon Mandel, Silas Câmara, Átila Lins e Sidney Leite. Esse quadro, Karime, por isso que eu pedi para falar de novo sobre isso, porque tem muita coisa para falar, muita análise sobre o que aconteceu ontem, viu? O que me chamou bastante atenção, Karime, é porque ontem a nossa bancada, a bancada do Amazonas, ela teve medo da opinião pública. O Republicanos, por exemplo, orientou os seus deputados a votarem pela soltura de Chiquinho Brazão. Mas aí o Silas Câmara, ele fez o contrário. Ele votou contra a soltura, né? Como eu acabei de falar. O Adail Filho nem apareceu para votar. Então, você vê como o medo imperou, né? O União Brasil, Karime, foi o destaque dessa votação. O líder do partido, o Elmar Nascimento, que é do estado da Bahia, ele vai se candidatar no ano que vem para ser o sucessor de Arthur Lira como presidente da Câmara. Ele foi lá e orientou os colegas da bancada para votarem a favor da soltura. Tanto que o Saulo Viana, que faz parte desse grupo aí, foi obediente. Ele foi lá e votou pela soltura. E o Paulderney Avelino, experiente, macaca véia como ele é, ele não registrou voto, né? E aí o que aconteceu? Dos 38 deputados do União Brasil, 22 votaram para manter o Brazão na cadeia. E isso foi muito decisivo na votação de ontem, Karime. A pernada no Arthur Lira foi exatamente aí, Karime, na traição de dentro do pessoal do União Brasil. Porque não se esperava um resultado desse, Karime. O Lira, ele sabia que o resultado poderia ser apertado, mas pela soltura do Chiquinho Brazão. Até eu tomei um susto, Karime. Eu tava lá acompanhando. Eu achei, o cara vai ser solto, né? Ele vai ser solto. Realmente, será que ele vai? Não é possível. Ele vai ser solto. Eu fiquei pensando nas minhas caraminholas aqui. Só que quando eu pensei, não, o acordo era esse. Aqui a Câmara se trabalha por meio de acordos políticos. Você sabe. E desde ontem, Karime, o Arthur Lira, ele tava conversando com as lideranças políticas. Ele tava fazendo muito acordo. Era um entra e sai danado do gabinete dele, de lideranças políticas. E o Lira, ele queria, na verdade, mandar uma mensagem pro STF, né? Uma mensagem ao ministro o Alexandre de Moraes. Ele queria dizer o seguinte, olha, aqui quem decide o futuro de um parlamentar somos nós, né? E aí ele, na verdade, ele queria garantir a soltura do Chiquinho Brazão com o apoio da maioria, né? Mas prometendo cassar o mandato dele no Conselho de Ética. É uma promessa meio capenga, né? Nem sempre isso acontece. Só que aí os parlamentares, Karime, eles viram que a pressão da opinião pública, era muito grande e que a sociedade não ia entender jamais essa jogada, essa estratégia política do Arthur Lira. Se o Brazão, imagina, Karime, se o Brazão fosse solto com aval da Câmara dos Deputados, a mensagem... Oi, tá me ouvindo? Oi, sim, segue, estamos te ouvindo. Vamos lá.
Vamos lá, se o Brazão ele fosse solto com aval da Câmara, Karine, a mensagem seria de que o parlamento ele seria conivente com a impunidade, ele seria conivente com o crime político, que foi a morte brutal, cruel de Marielle Franco, né? Prevaleceu, ainda bem, portanto, a vontade da sociedade. O Arthur Lira, ele saiu perdendo nessa, ele viu que a tinta da caneta dele já não é tão escura assim, que os planos dele aí de emplacar um sucessor por hora estão ameaçados, viu? Mas a briga não acaba aqui, importante a gente frisar, porque o Chiquinho Brazão precisa ter um mandato cassado, mas depois dessa derrota do Arthur Lira, ele não vai se mexer tanto. Certamente o Brazão, ele só vai ser cassado depois que ele for condenado pela justiça. A exemplo do que aconteceu com aquela pastora, aquela deputada, que eu esqueci até o nome dela, que tem até documentário sobre ela, que ela acusada pela morte do marido, Flor de depois Lis, que ela lá foi do Rio de Janeiro. Exatamente, a Flor de Lis, ela só perdeu o mandato depois que ela foi condenada, e é provavelmente isso que vai acontecer, porque se trata também de um homicídio, mas essa parte política foi bastante superada. É por isso que eu queria contar esses bastidores, porque eu vi muito bastidor, muita coisa acontecendo, e essa reviravolta, essa pernada que o Arthur Lira tomou e que vai ficar pesando pra ele. Ele deve estar bêbado até agora. Nossa. Karime e Carlão. Bom, a gente sabe, Cadu, que quem sai grandão nessa história toda é o STF, né? Bom, Cadu. Exatamente. O governo Lula cortou verba da educação, de bolsas de estudo, educação básica e de programas do Ministério da Saúde, como o Farmácia Popular. O que o governo alega para fazer esses cortes, para não dar realmente esse retorno à sociedade? Cid, o governo alega ajustes ao cumprimento da meta fiscal, do arcabouço fiscal, as novas regras que foram aprovadas no ano passado. E sobre o Farmácia Popular, que sofreu aí um corte de 20% do orçamento, viu? Equivalente aí a 107 milhões de reais. O governo diz que esse ajuste não vai gerar tanto impacto porque o programa foi turbinado lá em 2023. né? Então, inclusive, no release que eles mandaram, disseram que no governo anterior o orçamento era bem menor e o nosso corte nem chega, apesar do corte, o valor não chega nem perto do que era no anterior. Por favor, não olha pro retrovisor. Dá vontade de chegar lá para a SECOM, lá para a Secretaria, pro ministro, e dizer: meu amigo, não olha pro retrovisor. Pensa aqui, você cortou 107 milhões de reais, que vai impactar, né? 107 milhões, Cid, há de convir, né? Muito dinheiro, vai fazer muita falta. Vai fazer muita falta para os diabéticos, para os hipertensos, o pessoal que trata do glaucoma, do Parkinson, que precisam daquela medicação com desconto. Esse corte não vai afetar o pessoal da medicação gratuita, vai afetar o pessoal que precisa daquele desconto de 90% do valor do medicamento. Esse corte aí foi preciso nesse grupo, né? Ao todo, Cid e Karime, o governo cortou aí 4 bilhões no orçamento. Só agora nessa canetada e nessa tesourada. Isso aí afetou não só, além do Farmácia Popular, outros setores do setor de saúde, afetou também a educação, afetou a ciência e tecnologia. Os cortes vão afetar programas de bolsa de estudos, como você falou, Cid, além de várias ações ligadas à pesquisa, ações ligadas à assistência estudantil, tanto nas universidades quanto no ensino básico. Aquelas ações de extraclasse, né, que o Ministério costuma incentivar, isso daí vai ser cortado. Só o CNPq, que é uma instituição muito importante na área de ciência, ela já perdeu aí 73 milhões de reais. Já estava difícil, vai ficar pior ainda. E a área de educação básica perdeu aí 30 milhões de reais. Difícil, né? A gente dias atrás foi feito um corte, aí eu até comemorei com a Karime. Olha, ainda bem que educação e saúde não entraram. Agora nessa tesourada entrou, viu? Entraram aí saúde e educação, infelizmente. Aquela história, né? O que estava ruim pode piorar ainda mais, né, Cadu? Mas enfim, exatamente. E só comentando um ponto, saiu uma pesquisa agora, a Quest, né? Que aponta que a popularidade do presidente Lula já é,
o índice de reprovação já é maior em relação à aprovação. As pesquisas que a gente falou anteriormente mostravam um pareamento, né? Estava parelho ali a aprovação e a reprovação. Agora, o índice de reprovação a Lula já é maior em relação a Lula. Tem que tomar muito cuidado, e esses cortes são muito populares, né? Também, né? Não é pra Cadu, menos, né? só fazer aqui um adendo. Quando você falou, por exemplo, que esse dinheiro da farmácia popular ia fazer falta, eu acho que vai fazer diferença, não falta, porque essas pessoas não podem deixar de comprar seus remédios. Então vai fazer uma diferença enorme. Boa, isso mesmo. Grandíssimo, porque são remédios que vai controlar a vida, né? É a diferença, se a pessoa vai continuar viva ou não. Enfim. Exatamente. Cadu, bom, vamos lá, o que temos mais para hoje? Outros destaques das rapidinhas do dia. Bora, destaque. Hoje tem, agora tem, eu tive tempo. Bom, Karime, saiu agora à tarde aí o presidente Lula, ele sancionou o projeto de lei que trata da saída temporária de presos, já chamada saidinha, aquele projeto polêmico, lembra? Que o Congresso aprovou, acachapantemente encaminhou para sanção, e a gente falou que havia dúvida se o presidente Lula ele iria sancionar com vetos ou sem vetos, integralmente. Enfim, teve vetos. O presidente Lula, ele manteve o direito da saída temporária aos presos do regime semiaberto para eles visitarem os familiares. Porém, única mudança e o adendo que ele incluiu é que os presos condenados por crimes hediondos, no caso latrocínio, estupro, homicídio, esse grupo aí perde o direito desse benefício da saída temporária. Ainda bem, um bom senso, né? Agora à tarde, quem falou sobre esse assunto, o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, ele disse que esse instrumento da saidinha, ele é importante para a ressocialização do preso, e que o texto que foi aprovado pelo Congresso Nacional dias atrás, ele contraria o texto constitucional. Os vetos, claro, eles vão passar pela avaliação do Congresso futuramente, né, os vetos presidenciais, e ao que tudo indica, certamente, com certeza aí, os parlamentares vão derrubar os vetos parciais do presidente Lula, porque não se trata uma questão só constitucional, há um componente político nessa história, né? A direita, a extrema-direita trabalham, a bancada, a pauta da segurança pública, ela soa muito forte dentro do Congresso Nacional, que é um Congresso mais de direita, mais conservador, isso daí é muito forte. Eles não vão deixar esse veto presidencial passar, com certeza. Volto com vocês, Karime Cid. Valeu. Obrigada, Cadu, pelas informações. Até amanhã. Tchau, galera. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. 18 horas. Olha, bancos promovem mutirão de negociação financeira até o dia 15 de abril. Tem que correr, viu, gente? As pessoas que tenham aí, quem tem dívida em atraso com bancos, podem participar desse mutirão de negociação e orientação financeira. Vamos aos detalhes agora com Felipe Távora. A iniciativa é promovida todos os anos pelo Banco Central, pela Federação Brasileira de Bancos, Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e pelos PROCONs de todo o país. Os interessados vão poder negociar débitos em atraso sem bens dados em garantia. Entre as dívidas que são alvo do mutirão estão aquelas relacionadas a cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal e demais modalidades de crédito contratadas em bancos e financeiras. A professora do Departamento de Economia e Análise da Universidade Federal do Amazonas, Lenice Benevides, explicou que o consumidor deve organizar suas finanças e verificar o quanto pode pagar antes de entrar em contato com o banco. O segundo passo é confirmar com a instituição financeira quais opções de renegociação de dívidas estão disponíveis. Aí o banco vai oferecer para ele várias opções, vai oferecer prorrogação de prazo, vai oferecer redução de juros, vai oferecer pagamento parcelado ou até mesmo liquidação com desconto. Tá? E aí o consumidor, ele, para cada uma dessas opções devagar, tá? Ele deve pedir detalhes de cada opção. Ele tem que entender se eu aceitar a primeira, quanto que vai ser, quanto que eu vou pagar, quanto que vai ficar faltando, tá? Então ele deve entender os termos e condições. Você tem que documentar, né? Então tem que estar tudo certinho, tudo
escrito. Então, vai fazer um novo contrato de renegociação, descrevendo essas novas condições que foram acordadas entre o banco e o consumidor. É importante lembrar que dívidas com bens dados em garantia, como veículos, motocicletas e imóveis, dívidas prescritas e contratos com as parcelas em dia não podem ser renegociados. O diretor-presidente do Procon AM, o Instituto de Defesa do Consumidor, Jalil Frache, afirmou que a instituição também está oferecendo atendimento para pessoas que se enquadram em casos de superendividamento. Esse núcleo já atendeu mais de 1.000 pessoas, ele foi o primeiro núcleo do Brasil criado em Procon, no que diz respeito ao tratamento do superendividamento, que é uma lei de cerca de 2021 para cá, e nós temos uma constante de atendimentos e acordos sendo realizados. Então, o consumidor, para além do feirão promovido pelo Banco Central, pela Febraban, também tem a possibilidade de negociar em caso de superendividamento com condições especiais e garantidas na lei, no Código de Defesa do Consumidor. O Procon é à disposição de portas abertas para a população amazonense. A lista completa dos canais de atendimento com relação ao mutirão está disponível na internet. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a caderneta de poupança voltou a ficar no azul agora em março, segundo dados divulgados pelo Banco Central. A aplicação registrou depósitos líquidos de 1,339 bilhão no mês passado, depois do resultado negativo de 3,823 bilhões em fevereiro. Em relação aos anos anteriores, foi o melhor resultado desde 2020. Mix. Agora em Manaus, 6 horas e 54 minutos. Cid, temos o WhatsApp, Cid? Conta aí pra gente. Qual o número do WhatsApp? Ah, boa, que o papelzinho da cola não está com a gente. Ei, Karine. Carlão, fala aí, Carlão. 994887592, ainda tem voz. Ainda tem voz pra falar o número. 994887592, pessoal. Valeu, Carlão. Temos aqui 2 mensagens. Olha, na live do 18 horas no YouTube, teve o Luan Freire, que ele mandou a mensagem dizendo: manda um abraço para minha filha Manuela. Estamos aqui no Vila Real sintonizados. Valeu. Aí, Cid, um abraço para Manuela. Um abraço para Manuela e para todos que estão acompanhando 18 horas. Valeu. E também pelo WhatsApp, o Andrés Félix comentou: boa noite, 18 horas. Estou aqui no melhor jornal rádio do Amazonas. Abraços. Obrigada pela participação também, Andrés Félix. E cadê o Luan Freire? Valeuzaço. Lembrando o nosso número, Carlão, mais uma vez. 994887592. Cid Soares. Mix. 18 horas. Esporte. E eu atropelando a vinheta de novo, né? Cid Soares, nesse sábado começa o Brasileirão de 2024. Já teremos aí grandes clássicos nesse fim de semana? Conta pra gente. Eu diria que nós vamos começar a ver o melhor do futebol de novo. Porque agora vamos ter aí, já no sábado tem Internacional e Bahia. O Criciúma pega o Juventude, o Fluminense vai encarar o Bragantino e São Paulo encara o Fortaleza. No domingo, às 3 da tarde, tem jogo à beça no mesmo horário. Olha, o Vasco da Gama enfrenta o Grêmio, o Atlético Paranaense enfrenta o Cuiabá, o Flamengo pega o Atlético Goianiense, Corinthians vai encarar o Atlético Mineiro. Tudo isso, volto a lembrar, às 3 da tarde. Já às 4 nós temos Cruzeiro encarando o Botafogo e o Palmeiras pega o Vitória. O atual campeão da Série C aqui do Amazonas, o Amazonas, conheceu o caminho que terá aí na sua primeira participação na competição nacional, que começa exatamente no dia 20 de abril, já está marcada, datinha e tal, estava meio incerto isso, mas a data já aparece inclusive na tabela, né? Conforme mostrou aí o Paulo Castro. A estreia aurinegra será contra o Sport, em casa, portanto, no dia 20 de abril. Reserve a data, vai ser legal, hein? E hoje o Resende acertou o empréstimo do atacante Igor Bolt para o Amazonas. Eu estava esperando esse resultado aqui também, olha, e deu bom, né? As partes aguardam somente agora a rescisão do jogador com Vila Nova para assinar o novo contrato.
Ele foi revelado aí na base do Resende, né? Ergol Bolt tem 23 anos, foi campeão da Série C de 2023 pelo Amazonas, tendo sido decisivo na reta final dessa grande competição. E a Federação Amazonense de Futebol lançou o prêmio Caboclo do Barezão 2024. Olha, gostei foi do nome. Então, ficou muito legal, eu gostei muito também. E essa premiação vai destacar aí 18 categorias escolhidos pela imprensa esportiva, autoridades do esporte. A novidade realmente é para o público geral, que tem a escolha do craque da galera. A votação ficará aberta até o próximo domingo, dia 14, na grande decisão do Campeonato Amazonense desse ano. Os participantes podem votar quantas vezes quiserem no seu craque favorito. Aí é legal. É muito bacana. Então, na disputa, os atacantes Aleph, do Parintins, o Sassá, do Amazonas Futebol Clube e Renanzinho, do Manaus, estarão nessa disputa. Está aberta para o público geral. Agora, na sua opinião, quem que leva? Difícil escolha? É difícil e não é. Eu vejo o Sassá aqui como uma grande figura, né? Para mim é um grande nome, sempre. Está aberto para o público geral, como eu falei, e essa votação do craque da galera está aberta e pode ser realizada por meio do formulário específico da referida premiação. Você vai encontrar isso no site, né, do futebol aqui do Amazonas, ou especial aí também da FAF, tá certo? É isso que nós temos para hoje. Valeu, Cid Soares. Mix. Muito bem, agora 6 horas e 58 minutos, seguimos direto para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O jornal britânico The Guardian ligou o caso da fuga da prisão federal de segurança máxima em Mossoró ao avanço das facções criminosas na Amazônia. Avanço que chamou de dramático. E aponta para a entrada do crime organizado nas atividades econômicas lucrativas da região, citando, além do tráfico de drogas, a mineração de ouro e a apropriação de terras. O jornal ouviu um especialista em segurança que disse que a dupla fugiu de Mossoró para a Amazônia justamente pela importância estratégica da região para as facções criminosas, o que significa que as gangues na região têm condições de oferecer apoio e logística para os seus, incluindo assassinos a sangue frio. Ou seja, o The Guardian mostra que as facções criminosas ainda conseguem agir com facilidade na Amazônia e que é preciso exigir e cobrar a ação das autoridades e das forças de segurança para combater o crime organizado na região. Só assim será possível impedir que cada vez mais parte da população fique à mercê do terror imposto pelas facções. 18 horas. 7 em ponto, finalizamos mais um 18 horas. Lembrando que amanhã não teremos programação normal, mas sim um grande debate com os pré-candidatos a prefeito, transmitido aqui pela Mix. Valeu, é isso aí, gente. Um beijo, até amanhã. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.